Jornal da Manhã. Entrevista. Deputado federal Guilherme Derrite, capitão Derrite em nossos estúdios. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Rosana, Francisco Pagliato, todos os ouvintes da Jovem Pan, um prazer estar aqui mais uma vez. Deputado, o senhor está trabalhando bastante, aliás, trabalhou durante todo o mandato, agora trabalhando bastante, e assim, não sei se todas as pessoas que nos ouvem sabem que o deputado mais próximo do presidente da República, que tem acesso semanalmente a Palácio da Alvorada, se precisar Palácio do Planalto, é o deputado Derrite, né? É um defensor do governo Bolsonaro e é muito legal tê-lo aqui, porque essa proximidade nos dá uma qualidade de informações. Às vezes a gente pode fazer análises que não seja efetivamente aquilo que o presidente quis falar e nós entendemos eventualmente de outra coisa. Como é que o senhor está sentindo esse momento pré-eleitoral? Kiko, de fato eu sou um grande apoiador do governo federal, do presidente Bolsonaro, desde o início do mandato, né? Não só na época O senhor não é oportunista. Tem gente que é só na época de eleição que vira bolsonarista. Enfim, e eu vejo assim esse período pré-eleitoral que existe uma tensão muito grande, né? Por conta da polarização que existe lá no governo federal. Vocês sabem que eu tenho uma missão também aqui em São Paulo, inclusive uma missão que nos foi confiada, que é a questão da pré-candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Já esteve aqui conosco na rádio. Com ele aqui, né? Ele é sensacional. Assisti a entrevista dele no Roda Viva. Eu já tinha me impressionado aqui. Fiquei altamente impressionado com a qualidade emocional do ministro Tarcísio. Além do preparo, né? Nem vamos nem discutir isso. O Tarcísio, de fato, representa, assim, uma mudança de paradigmas na política. É uma pessoa extremamente preparada, capacitado. Tem um equilíbrio emocional gigantesco. No Roda Viva ele foi testado várias vezes lá e se saiu muito bem. Super tranquilo. E então existe uma tensão por conta da polarização nesse período pré-eleitoral, mas eu acredito muito na vitória do nosso presidente Bolsonaro. Vou trabalhar muito para isso e creio que no próximo mandato aí, sem as crises que nós enfrentamos, né? Brumadinho, recessão na Argentina, a crise da pandemia, enfim. Guerra agora. Guerra, Ucrânia, Rússia, todos esses fatores aí influenciaram na nossa economia e mesmo assim o Brasil apresenta índices assim muito positivos comparados aos outros países, inclusive a países desenvolvidos. Então, creio que um segundo mandato do presidente Bolsonaro vai ser muito bom para o nosso país. O senhor acredita que há muitas dificuldades? Por exemplo, ontem os nomes indicados pelo presidente na Conselho da Petrobras não passaram, mas o presidente tomou uma atitude importante. O ICMS está caindo em todo o território nacional, uma forma que ele, obviamente, não se contenta com a possibilidade de ter nos combustíveis. Eles criam a escala da inflação. Nosso país está, a base de transporte é óleo diesel, né? Não é trem necessariamente. A grande quantidade é veículo automotor. Então a gente percebe a agonia do presidente em tentar, com trocas e com mudanças. O senhor acredita que ele é mal interpretado por algumas pessoas nesse sentido? Sim, veja só. Como foi importante a questão da PEC para limitar o teto do ICMS dos combustíveis. O brasileiro está sentindo agora, na ponta da linha lá, na bomba, na hora de abastecer o seu veículo. Quem faz o transporte, os caminhoneiros. Teve também a PEC emergencial, que vai ter um auxílio para o caminhoneiro. Então são medidas excepcionais, medidas de exceção, por conta do estado de emergência. Não é uma coisa que... E muita gente acusou o presidente, olha, isso é medida eleitoreira. Não é, porque ficou limitado até dezembro desse ano, né? A oposição apoiou, votou também. Votou a favor, Ela tentou bloquear inicialmente, criar dificuldades ali na votação, mas já estava falando que não ia votar contra. Né? Porque é uma medida importante para o povo brasileiro, né? Então... eu acho que a pauta econômica, né? O ministro Paulo Guedes teve um papel importantíssimo durante o governo do presidente Bolsonaro. E olha que ele é duro na queda com relação a funcionário público, aos policiais militares, aos policiais de forma geral, que é uma categoria que vocês sabem que eu defendo muito. Mas para o Brasil ele foi muito importante para sustentar, dar sustentabilidade econômica para o governo do presidente, agora com essas medidas emergenciais também. Então eu creio que o presidente Bolsonaro acertou mais uma vez para dar um pouco mais de estabilidade.
para dar um pouco mais de tranquilidade. O modal nosso, infelizmente, é o terrestre, é o rodoviário. E aí também a gente volta a falar do Tarcísio. O Tarcísio, enquanto ministro da Infraestrutura... Muitas as ferrovias. Mais de 19 mil quilômetros de rodovias contratadas. Hoje do norte, do Pará, você consegue chegar mais barato ao Porto de Santos do que muitas distâncias menores e faz com que o lucro, quando se utiliza a venda dos alimentos do agronegócio via Santos, Porto de Santos, em qualquer lugar do mundo, consiga se manter a margem para o homem do campo, para o agronegócio, né? Aí competitividade, o Brasil fica mais competitivo, o nosso produto valorizado lá fora, balança comercial favorável, enfim. É uma soma de fatores aí, são correntes, são engrenagens que vão se encaixando, e eu creio que o Brasil está no rumo certo. Tarcísio continua subindo, o senhor acha que a gente vê o Rodrigo Garcia também com a saída do Márcio França com um certo crescimento, o senhor acredita vai ser uma parada firme, né, essa eleição? Vai, o Tarcísio vem se consolidando, né, agora se consolidou aí por hora em segundo lugar nas pesquisas, a gente tem um certo receio das pesquisas, mas é um mecanismo que a gente tem. Pesquisa, claro. Né? Números a pessoa utiliza de acordo com a conveniência dela, né? Mas assim, eu vejo o Tarcísio numa crescente constante, natural até que o Rodrigo comece a aparecer, porque ele é desconhecido, apesar de estar na vida política há muito tempo, da população em geral, não tem. O Tarcísio, ele vem numa constante de crescimento, e o que mais impressiona no Tarcísio, e é o que faz uma majoritária vencer as eleições, é que ele possui o menor índice de rejeição. O teto dele é alto, né? Ele saiu, o Kiko, de 28% de rejeição no começo, ele tem 14% de rejeição. O que a gente nota um pouco é que ele também estrategicamente no processo eleitoral, ele pegou que somava Bolsonaro, mas ele também está conseguindo não pegar a rejeição do Bolsonaro. Parece que ele pega o que soma, mas não pega o que eventualmente pudesse atrapalhar no pleito. Eu entendo. Isso não é traição, não. É a maneira com que ele se coloca, até, né? Porque ele postou foto ontem, tá sempre com o presidente Bolsonaro. Isso é uma própria interpretação que o público tá fazendo. As pessoas olham o Tarcísio e falam, pô, é o cara do Bolsonaro, e para vencer a eleição, isso vai ser fundamental. Quem é o candidato do Bolsonaro em São Paulo? É o Tarcísio. Quem é o pré-candidato do Bolsonaro? É o Tarcísio. Né? Exatamente, assumiu uma missão difícil. E o Tarcísio, por ter uma rejeição muito baixa, e por que ele diminuiu tanto a rejeição? Porque ele começou a aparecer, dar entrevista, ir nos programas, veio aqui na Jovem Pan, Sorocaba. Quem não o conhecia, só de ouvir dizer, sabia que era ministro, começa, né? Começa, claro, ver a capacidade dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos aqui, para você que ligou agora o rádio ou está nas redes sociais, eu estou aqui com o capitão Guilherme Derrite. Aliás, eu vou pedir ao nosso querido Wilson Grilo mudar aqui nas nossas redes sociais, deputado capitão Derrite, tá? Coloca aqui, Cap Derrite, porque não é Guilherme, é o nome dele, mas o nome de guerra dele, ele está aqui como Guilherme Derrite, deputado federal. Ele é o capitão Derrite. Deputado, nós sabemos assim, o senhor confia, é isso que eu ia perguntar, eu me perdi aqui na legenda, o pessoal já está mudando, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, nós estamos no YouTube aqui, eu olhei aqui a legenda. O senhor acredita nas urnas eletrônicas? Olha, acreditar, o que é difícil, porque eu participei assim, eu não vou... foi eleito, né? Fui eleito pelas urnas eletrônicas, primeiro ponto. Aí, o que eu acredito, prego e defendo, máxima de transparência no processo eleitoral. Então, eu que defendo e defendi a PEC 135, que é do voto impresso e auditável, a questão não é a desconfiança ou não na urna eletrônica, mas sim maximizar a transparência do processo eleitoral. Porque nós recebemos lá professores das universidades, cara pós-doutor em TI, que o cara falou, eu consigo agora aqui, através de um aplicativo, fazer com que a pessoa digite um número, apareça a foto de um candidato e o voto vá para o outro. Então, poxa vida, será que nós estamos aqui, nós já vimos o Pentágono ser invadido por hackers, nós tivemos o próprio TSE sendo invadido por hackers, isso comprovado. E quem defende uma transparência maior não pode ser acusado de, não, é um negacionista, não acredita no processo eleitoral. Não, o que eu defendo, acredito,
prego é que nós tenhamos um processo eleitoral com o máximo de transparência. E, para mim, a questão do voto impresso e auditável seria a melhor saída no momento. Essa é a questão. O senhor acredita que a gente vê um posicionamento dos ministros do Supremo, o presidente, coisa que nunca aconteceu na República, um presidente que fala o que pensa mesmo, não põe o filtro dele, é o menor filtro que pode ter. Sabe aquela malha? A gente tem pedreiras, a malha 1, malha 2, malha 3, ela não tem, peneira dele Bolsonaro é zero, é quase pra peneira só o arco, peneira não tem. Então, a gente vê que tornou-se uma relação beligerante ou belicosa entre alguns ministros do Supremo e o presidente Bolsonaro, né? Ontem ele falou perante alguns diplomatas, todos os jornais do Brasil, na sua primeira página, deram, olha, tá aqui, só um que não está falando do descontentamento ou de posicionamento. Quer dizer, há de maneira generalizada um conteúdo que coloca um sentimento de que o presidente talvez tomasse alguma atitude caso perdesse o processo eleitoral. Olha, eu acho que alguns pontos. Primeiro, eu prefiro o nosso presidente assim, sendo transparente. Claro, cada um tem um jeito, não adianta. Mas foi isso que o levou a chegar à presidência da República. Ele já era assim 27 anos. Exatamente. Bolsonaro sendo Bolsonaro, em proporções muito maiores. E eu prefiro alguém transparente que fala ali o que pensa do que alguém que finge ser o que não é. O presidente Bolsonaro é o que é ali para as câmeras, nas entrevistas e nos bastidores também. É do mesmo jeitão. Exatamente. Agora, a questão dessa briga, desse litígio entre STF e o Poder Executivo, foi o maior número de intervenções da história de um poder no outro. Então, se tem alguém que está cutucando desde o início aí esse processo, foi a própria Suprema Corte, que teve intervenções que nunca ocorreram durante a República. E a questão das Forças Armadas com o TSE, foi o próprio TSE que convidou. E o presidente Bolsonaro falou uma vez, e ele tem razão. Achou o quê? Que iam convidar as Forças Armadas, que possuem lá engenheiros do IME, do ITA, os caras especialistas em cibernética. Para entrar nesses lugares, são as cabeças mais brilhantes. Sim, né? E aí o cara vai lá e vai bater palma. Não, peraí, apontou falhas, isso aqui tá errado, isso aqui pode ser passível de uma invasão. Agora, é muita vaidade, né? Achar que as Forças Armadas iriam lá, ficarem quietas e aceitar tudo. E, na verdade, ninguém está falando em intervenção, nós estamos falando em transparência do processo eleitoral. Agora, essa briga, infelizmente, ela vai continuar acontecendo até o final dos dias, não tem jeito. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. O governo de São Paulo, de certa forma, não se cumpriu na campanha aquilo que se falava para a Polícia Militar. A Polícia Militar de São Paulo é muito mal remunerada, né? Continua ainda sofrendo e aí são governos todos do PSDB, essa é uma realidade. Como é que o senhor pensa, o senhor que é egresso da Polícia Militar, a sua votação expressiva, inclusive na qualidade dos vídeos que o senhor expõe, trabalho de campo, se expondo ao risco, né? O senhor viveu esta realidade. É uma realidade definitiva, é uma pena que o deputado, quando não está mais no mandato, não possa mais voltar à sua função, que é, aliás, um impedimento terrível para o policial militar. Ele não pode, depois de eleito, voltar. Polícia Civil é diferente, Federal é diferente. Qual é a análise que o senhor faria sobre as dificuldades e o momento em que vive a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo? A gloriosa polícia que tem como patrono o nosso querido Rafael Tobias de Aguiar, um dos governadores da província, o único sorocabano a ocupar esse cargo relativo ao governo do Estado. Olha, é muito triste porque nós que temos aqui, como você mencionou, Rafael Tobias de Aguiar, o fundador, o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui na região de Sorocaba, eu faço duas análises. Primeiro, a falta de valorização de forma geral do governo PSDB com a Polícia Estadual. A melhor polícia do Brasil, sem sombra de dúvidas. Nós temos um dos piores salários, o índice de suicídio gigantesco entre os profissionais da Polícia Militar de São Paulo. Não é só Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, que são usados em época de campanha, Kiko, para fins eleitorais. Dória falou, Dória / Rodrigo Garcia falaram, nós vamos pagar o maior salário, o segundo maior salário das polícias do Brasil. Não chegou nem de baixo para cima, nós estamos em quarto. Em alguns
postos ou graduações. E aqui na nossa região de Sorocaba, é isso que me dói mais ainda, que nós temos um efetivo muito baixo proporcionalmente falando, com regiões e municípios do estado que têm características parecidas. Por exemplo, Ribeirão Preto tem 1 batalhão a mais do que nós temos aqui. São José dos Campos tem 1 batalhão a mais. Nós estamos falando de 600, 700 homens a mais no efetivo da Polícia Militar do que nós temos em Sorocaba. Então é um descaso com a nossa região, além do descaso geral com a Polícia Militar. De soldados aqui, se prepara ele aqui. Tradicionalíssima. Se prepara aqui e vai para outro lugar. Vai para outro lugar. A escola do CPI 7, do 7º BPMI, 7º Batalhão de Caçadores, é uma das mais antigas e tradicionais do estado de São Paulo, desde a época da Força Pública. E não há uma valorização geral no estado, e aqui com a nossa região há um descaso muito grande, porque nós deveríamos ter 1 batalhão a mais, cerca de 600 homens a mais, trabalhando para defender a nossa região aqui de Sorocaba. Como é que o senhor entende, deputado? Eu tenho uma postura muito preocupante, e talvez seja contrário, não vou tergiversar com o senhor nesse sentido. Eu me preocupo muito com a arma. Eu não sei se eu penso por mim, como não estou preparado para utilizar. Bom, quem não está preparado não tem, né? Quem quer, tem. Mas o aspecto da gente ter o cidadão armado, como é que o senhor faz uma análise sobre esse tema? E eu sei, obviamente, a sua posição, a proximidade com o presidente Bolsonaro, mas o senhor tem opinião própria, muitas vezes colocou, inclusive, isso para ele. Eu acho assim, Kiko, primeiro, temos que separar os temas. Posse e porte de arma de fogo não é um tema de segurança pública. Isso tem que ficar muito claro. É um direito individual, tem que ser encarado como um direito individual de autodefesa do cidadão idôneo. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Brasil possui a legislação mais rígida do mundo para quem quer possuir e portar arma de fogo. Não é fácil. O que o presidente Bolsonaro fez foi flexibilizar para tentar reverter um quadro que era praticamente impossível comprar uma arma. O homem do campo, as pessoas... Nós aprovamos no Congresso Nacional a posse rural. Por exemplo, o proprietário de uma fazenda, ele só poderia portar arma de fogo nos arredores daquele complexo que entendia-se como a residência ou a casa dele da fazenda. Nós ampliamos a posse rural para toda a extensão territorial da propriedade dele. O presidente Bolsonaro flexibilizou posse de arma de fogo. Tivemos o maior número de registros de CACs da história, de posse de arma de fogo também registrado na Polícia Federal da história. E concomitante a isso, a maior redução de homicídios praticados por arma de fogo desde 1979. Para quebrar aquele argumento daqueles que falam o seguinte: olha, se nós flexibilizarmos a posse e porte de arma de fogo, vai aumentar absurdamente o número de homicídios praticados por arma de fogo. O que nós vimos em 2019 e 2021 foi justamente o contrário. Agora, eu sou ferrenho defensor, claro, desde que a pessoa que queira possuir e portar arma de fogo comprove seu passado, sua sanidade, a questão do preparo psicológico, técnico, ocupação lícita e um antecedente que seja compatível, justamente para não deixar com que criminosos possuam arma de fogo. Porque muito criminoso tem sem nenhum tipo de autorização, exatamente, sem registro nenhum. E que fique claro, o criminoso... o número do revólver. O criminoso, ele não compra uma arma de fogo numa loja e coloca o CPF dele, vem do tráfico internacional de armas. Mas eu, como um policial militar, defensor do direito individual do cidadão possuir e portar arma de fogo, sou favorável ao tema e tenho certeza que isso é benéfico para a população, para aqueles que querem. Legal, bem explicado. Olha, nós temos um intervalo com o nosso querido Pedro Oliveira. Temos um intervalo. Vocês vão, por favor, para o intervalo e a gente volta conectado com a nossa Cida Muniz e a Thaís Romão para participarem conosco. Eu vou tomar café com o meu ex-estagiário. Há 29 anos atrás, 25 anos atrás, foi meu estágio. Aliás, é o assessor do deputado Derrite, que está aqui em Sorocaba, o nosso querido China. E eu vou tomar com o Napoleão também, o pai dele. São colegas nossos. O senhor vai tomar café com quem, deputado? Para quem o senhor vai oferecer? Pô, tô no grupo aqui, ó, família Derrite, meus irmãos, minha mãe, meu pai, tá todo mundo conectado aqui. Legal. Um beijo para todos, amo demais a minha família, sou muito grato a Deus pela família que eu tenho. Então vai para eles, pra família Derrite. Ó, família Derrite, Sorocaba, hein? A esposa do capitão Derrite, deputado capitão Derrite, é de Porto Feliz. Nosso querido Ercolim.
ela manda mais que ele. Aliás, ela vai subir na patente. Ele parou, ela continua. E a família do Derrite é aqui de Sorocaba. O deputado Derrite é um deputado eminentemente sorocabano, né? Ele foi no primeiro pleito muito votado na cidade de São Paulo e, obviamente, nesse processo eleitoral deverá ter muitos votos aqui na nossa região. Aliás, eu recomendo, votemos nos deputados da nossa região. Olha, eles são quase 23 milhões e 800 mil reais de emendas encaminhadas a Sorocaba desde 2018 pelo deputado Capitão Derrite. Desde 2018 foram 5 milhões de emendas para o GEPASSE, 4 milhões e meio de reais para a Santa Casa de Sorocaba. Realmente o deputado Derrite é alguém com compromisso aqui com a nossa região. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. A gente volta já para chegarmos às 9h30, só finalizando com essa entrevista, entregando o jornal para amanhã. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Quando as coisas não funcionam, é muito mais difícil, mas isso não precisa ser assim. Eles, por exemplo, mudaram para melhor. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Ligue 4003-6919. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras, e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15 3019-6403. Hoje em dia, a gente ainda tem muito aquele preconceito de que comida saudável, restritiva, não tem sabor, é sem graça, né? Uma pessoa que, por exemplo, não possa consumir leite, ela possa consumir um doce que realmente supera as expectativas dela, que seja sem leite, saudável e ainda assim muito mais gostoso do que até mesmo um tradicional. Eu vejo assim de uma forma muito especial que a gente faz aqui na Cacau Shape.
Acho que pelo fato da gente passar pelo que o cliente passa, né? A gente tem restrição também, a gente enfrenta a mesma dificuldade que eles enfrentam. Então a gente coloca, acho que ainda mais empenho, né? Mais carinho no que a gente faz. Ei, já tá sabendo da novidade? O Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, hoje conta com mais de 6 milhões de associados cooperando para um futuro mais próspero. A gente faz acontecer juntos, porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para sua vida financeira. Porque aqui é assim, quando a gente cresce, você cresce junto. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h17, eu repito, 9h17. Eu estou com o deputado Capitão Derrite, sorocabano, deputado da nossa terra, policial militar, agora está fora, né? Faz o trabalho dele em Brasília, é alguém que atua muito nessa área da segurança pública, tem um contato com as polícias militares de todo o Brasil, em especial aqui na nossa São Paulo. Ex-aluno do colégio universitário. Virou ser, mas você é seu irmão, né? Eu e meu irmão Rafael. O Rafael é engenheiro. Engenheiro ambiental, formado na Unesp aqui em Sorocaba. Tá nos ouvindo aí também. Que legal. Vamos chamar. Você pode pôr a vinheta de política? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som e vou virar a tela. Podemos? Vamos lá. Política. Jovem Pan. Política. Olá, meninas, tudo bem? Eu vou virar a tela aqui pro deputado Derrite. Tô vendo aqui, tá não precisa não, Kiko. Tá bom? Se tiver baixo o som, só me avisa que até um pouquinho mais eu posso aumentar. Gente, hoje não vamos ter destaque. Vocês vão fazer destaques. Vocês estão ouvindo, obviamente, a entrevista com o deputado Derrite. Eu vou pedir primeiro questionamento da nossa querida Thaís ao deputado Derrite. Deputado, bom dia a todos, Kiko, Rosana, toda a equipe, ouvintes da Rádio Pan. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores. Como que a equipe do presidente, e o senhor como faz parte aí, é muito próximo dessa equipe, do presidente, pertence a essa equipe, como que vocês viram isso do ponto de vista das pessoas, o que as pessoas pensam sobre isso? Esse discurso, essa dobra de aposta do presidente em discutir as eleições, discutir ali, né, o formato dessas eleições, isso é bom para o presidente? Será que isso existe essa discussão dentro da equipe? Se esse discurso ele tem que continuar, se tem que ser uma dobra de aposta nesse sentido? Bom dia, Thaís, obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui falando com você. Eu acho que é o seguinte, o presidente está sendo reativo, na verdade, né? Porque quem primeiro se reuniu com embaixadores e com cônsuls e fez essa reunião prévia aí foi o próprio Fachin, salvo engano, né? Anteriormente. Eu lembro que eu tive numa reunião com o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em São Paulo, numa palestra, e o Fachin tinha se reunido, acho que 1 ou 2 dias antes, com esses embaixadores. Eu acho que o presidente está mostrando uma preocupação dele enquanto chefe do Poder Executivo, e como eu falei anteriormente aqui para o Kiko Pagliato, o nosso interesse do presidente Bolsonaro, e especificamente o meu, é máxima de transparência nas eleições. É claro que essa tensão ela vem aumentando, na verdade, né? Quanto mais nós vamos chegando perto das eleições, isso vai aumentar ainda. É claro que gera uma tensão, gera uma polarização. E o que me deixa um pouco mais tranquilo é a questão da participação das Forças Armadas para garantir a transparência e a lisura do processo eleitoral com relação às urnas eletrônicas. Então, voltando lá especificamente na pergunta, a reunião do presidente, eu acho que ele está fazendo o que já foi feito por um membro de outro poder, no caso do Poder Judiciário, do STF, dando uma contra-resposta aí àquela reunião anterior que foi feita por esse ministro. O senhor, inclusive, falando assim, emendando na pergunta da Thaís, depois eu vou passar para a Cida, só me pediram para você ficar... A Cida está próxima, ela está com o fone hoje, o Pedro, a gente vai testar. Eu estava ouvindo ontem.
Daí tava falhando a voz da Cida, né? A Cida, ela tem que ficar perto, pra gente ver as rugas dela, até de tão próxima do telefone de celular, né, Cidinha? Viu, deputado, nessa linha da pergunta da Thaís, a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem uma certa rejeição a um eleitorado que a maioria, que é um eleitorado feminino. Ele está tratando muito bem. Hoje, o discurso dele é muito afinado e muito forte para um crescimento nesse eleitorado feminino. Talvez seja isso também, junto da aposta de continuar um discurso combativo da urna, seja discutido. Obviamente, isso o presidente vai investir nesse caminho pró-voto feminino? Eu acho que sim, mas veja como é difícil para o presidente, né? No Dia Internacional da Mulher, ou foi no Dia das Mães, que a primeira-dama, acho que foi no Dia das Mães, né? Que a primeira-dama fez um discurso, um pronunciamento e gerou uma polêmica gigante, porque olha só... Acho que foi Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher, né? Que junto com a ministra. Sim. Junto com a ministra, falando sobre a importância da mulher e tal. Eu acho que o presidente Bolsonaro, assim, em que pese ter uma vantagem maior no público masculino em termos de questões eleitorais, ele está bem consolidado, viu, Kiko? Eu viajo com o presidente inúmeras vezes que eu tive a oportunidade. Thaís defende aqui todo dia, diz que o Lula não vai pra rua porque não tem gente, e não vai pra rua porque não tem gente. Aí ela é a Bolsonaro e a Cida é a Lula. Elas fazem um contraponto. Ela faz aqui, o contraponto, exatamente. Mas isso é importante, é salutar pro processo democrático. Eu tenho as minhas ressalvas, viu, com relação à questão das mulheres, com o Bolsonaro. Acho que o presidente está bem, vem crescendo nas pesquisas e essa questão aí das mulheres, eu acho que vai ser superado aí. Durante esse processo. Durante esse processo, sem dúvida alguma. Cida, com você a bola. Bom dia, Francisco, Thaís, deputado, um prazer poder entrevistá-lo. Deputado, outro dia eu dei uma notícia aqui, né, sobre um projeto para acabar com as saidinhas. E nessa reportagem que eu li, o senhor aí seria o relator desse projeto. Tem algo de verdade? Bom, com certeza o senhor tem a mesma opinião que a minha, que é acabar com essas saidinhas que só existem no Brasil. Ô Cida, o prazer é meu poder falar com vocês aqui. Veja bem, foi o primeiro projeto que eu apresentei na legislatura, o PL 4086, para acabar com saída temporária, com base na experiência que eu vivi como policial militar, atuando em diversas unidades, especialmente na rota, combatendo o crime organizado. Só no Brasil nós temos esse absurdo, que é a concessão de saídas temporárias para os criminosos. É um dos inúmeros benefícios, assim como auxílio reclusão, que paga mais do que o salário mínimo, assim como visita íntima, assim como audiência de custódia, são inúmeras, progressão de regime de pena. Então, as saídas temporárias, só no estado de São Paulo, nós temos cerca de 35 mil criminosos sendo postos em liberdade no período ali que lhes correspondem às saídas. Boa parte desses criminosos que são postos aí, recebe o benefício de saída temporária, eles vão delinquir nesse período. Boa parte não volta para o estabelecimento prisional. Então a população perde muito com isso. Sem contar que é um absurdo, chega a ser uma aberração. E aí eu apresentei o projeto para acabar com a saída temporária e vim batendo nessa tecla ao longo do exercício do mandato. Quando o presidente Arthur Lira me procurou para angariar o apoio da base ali dos deputados da bancada de segurança, eu coloquei como esse projeto um dos principais para que fosse pautado. Nós negociamos com ele, e quando eu falo negociamos é no bom sentido, tá? É na boa política, para que fosse criada ali uma semana exclusiva sobre segurança pública. E dentro da Semana da Segurança Pública, eu elenquei esse projeto como um dos principais, como o mais importante. E aí, como eu tenho um projeto nesse sentido, e já tem um da senadora Ana Amélia aprovado no Senado em 2013, foi uma excelente senadora, inclusive, aí pode ser que eu abra mão desse projeto para ser o relator no plenário. E aí o UOL fez uma reportagem, que inclusive eu quero agradecer aqui o UOL pela propaganda gratuita, e pode falar sempre quando for esse o tema, saída temporária, porque eu sou sim defensor de acabar com esse benefício. E provavelmente na primeira ou segunda semana de agosto nós teremos a Semana Exclusiva de Segurança Pública e eu devo ser o relator dessa matéria importante, e o que depender de mim nós vamos retirar isso do nosso ordenamento jurídico. A bola está com você. Pode, Cida. Pois não. Posso complementar? Deputado, agora veja bem, está terminando o seu mandato
Eu queria que o senhor falasse sobre essa dificuldade de se passar um projeto. A atual vereadora, ex-deputada federal Yara Bernardi, também dentro do período que ela esteve na Câmara, essa dificuldade. Então, às vezes, parece que o deputado não trabalha, mas ele tem essa dificuldade de pautar realmente projetos no plenário. É importante sua pergunta, mas aí eu já não posso falar muito sobre isso, porque eu no primeiro exercício do mandato, além dos mais de 90 milhões de reais que eu trouxe para o estado de São Paulo, sendo que mais de 30 milhões para a região de Sorocaba, vim mais de 23 milhões só na cidade de Sorocaba, eu tive 3 projetos aprovados. Eu tenho um projeto de autoria exclusiva única, que foi bastante, hein? Muito. É muito expressivo, um número grande, muito PLP difícil. 150, que se transformou na Lei Complementar 91, que retomou a contagem de tempo para os profissionais da saúde e da segurança pública, ou seja, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, que estiveram na pandemia no combate ali na linha de frente, que estavam com seu tempo não sendo computados para efeito dos adicionais temporais, anuênio, biênio, quinquênio, sexta parte. Então eu tive esse projeto de autoria exclusiva. Sou coautor do projeto do teste do pezinho ampliado, que garante na rede SUS que aquelas mamães ali, pais que não poderiam pagar o teste do pezinho ampliado, que agora o SUS faz esse entra com essa contrapartida, com esse procedimento, garantindo a detecção ali de mais de 60 doenças. E também sou coautor do Marco Legal das Startups no Brasil. E legal, veja que são temas variados. Né? Eu falei 3, na verdade são 4. Tem um projeto de lei que altera o artigo 122 do Código Penal. Sou coautor desse projeto que garante uma punição pro cidadão ali, pro criminoso que induz, instiga ou auxilia o cometimento de suicídio. Ou seja, aquela pessoa que fica lá embaixo gritando infelizmente pra pessoa, pro tentante, né? Que é assim que a gente chama no Corpo de Bombeiros. Pula da ponte e tal. Antigamente só era punido se houvesse o resultado lesão corporal de natureza grave ou morte. Da vítima. E agora o simples fato deixa de ser um crime que exige a materialidade e passa a ser um crime de mera conduta. Então, assim, é difícil, viu, Cida, respondendo a sua pergunta, mas eu consegui quebrar essa barreira e aprovar projetos importantes nesse exercício do mandato. Thaís, eu vou liberar a tua última pergunta, mas só não esquecer, para você que quer continuar acompanhando hoje o deputado Derrite, ele vai para um programa bem legal que tem no YouTube. Qual é o endereço e o horário que o senhor vai estar nesse programa? Kiko, eu não sei se é ao vivo ou se é gravada, mas eu vou participar do mais um podcast, que é com o pessoal da Jovem Pan São Paulo, com o Delari, produtor do Pânico, com o filho do Emílio Zurita também, que faz parte lá do Emílio, que é uma lenda viva da rádio. Também tem o Alba, que faz parte do programa Pânico. Eles me convidaram para esse podcast. Para quem quiser acompanhar no Instagram, é mais um podcast, só que ele é gravado. A Luana tá me corrigindo aqui. É de terça e sexta-feira, às 14 horas. Então vai ser muito legal bater um papo. E o Superman também lá, que faz parte do Pânico, é um dos entrevistadores. Muito bem. Com o deputado Derrite e a Jovem Pan, ok. Vamos atrasar um pouquinho. Vai lá, Thaís. Deputado, qual a parceria aqui para a região sua dobrada? Existe já alguma coisa pré-definida? Com quem o senhor vai fazer essa dobrada aqui para a região de Sorocaba? Eu tenho um orgulho muito... Poxa, que pergunta boa, veio a calhar. Eu tenho um orgulho muito grande de falar quem vai ser a minha dobrada, que é pré-candidata a deputada estadual, até porque faltou uma gotinha de água para ser eleito vereador na última eleição, que é o Fina Finesse, o Thiago Finesse, uma pessoa muito conhecida. Nossa, se ele entra, o Vinícius Aitz estava fora. Ele faltou, acho que 100 votos, 112 votos. E o Fina é uma pessoa extremamente capacitada, é formado em direito, é empresário. Culpa do China que não montou a chapa. Pois é. Voto. Aí, China. Mas é um cara assim que... China, aí. É um cara que, assim, representa o que eu espero. Eu vou ter um orgulho imenso no dia 2 de outubro de votar no Fina. É um cara que, entrando na Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que vai representar o povo sorocabano, a região de Sorocaba, de maneira brilhante. E essa dobrada com o Fina é só aqui na região ou sai um pouco pro... Se a gente conseguir fazer aqui na região, acho que já tem um potencial muito grande, né? Mas quando se trata de rede social e postagens em conjunto, acaba ampliando, né? Thaís. Então, eu faço votos aí de que o Fina faça uma pré-campanha, uma campanha vitoriosa, e o que eu puder fazer para potencializar isso, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo, porque Sorocaba merece.
Cida, sua última pergunta. Deputado, o senhor, né, acompanha o presidente da República, né, sempre, e o senhor comentou sobre a questão das mulheres, né, que o presidente teria uma rejeição. Ele falou outro dia, capitão, que as mulheres não votam nele porque não gostam de motociata. O senhor não acha que esse tipo de comentário é que acaba afetando e retirando o voto feminino do presidente da República? Olha, Cido, que eu acho que assim, de um contexto geral que o presidente fala, as pessoas pegam um cortezinho e fazem uma análise que não representa o todo, né? Acho que se teve um governo que defendeu a família, que defendeu a vida, foi o governo do presidente Bolsonaro. Então, que exigiu, na verdade, e fez o que pôde dentro da nossa democracia, porque quem decide a maior parte da questão da legislação, aliás, quase toda, é o poder legislativo, mas no que tange a punição adequada para criminosos, inclusive estupradores. Aliás, o senhor está na subcomissão especial de assuntos penais, né? Eu fui presidente dessa subcomissão. Cometem crimes contra adolescentes de 14 a 18, olha que penas mais legal severas isso. para estupradores. Nós aprovamos na subcomissão de reforma dos assuntos penais na CCJ, que eu fui presidente dessa subcomissão, uma punição maior aos criminosos que cometem estupro com adolescentes, ali, vítimas que possuem entre 14 e 18 anos. É porque o estupro de vulnerável é punido abaixo dos 14 anos. E essa faixa etária de 14 a 18 anos... Estava descoberta, né? Descoberta, e cerca de 85% dos estupradores são criminosos que possuem algum tipo de autoridade sobre a vítima. Nós conseguimos alterar essa legislação. Esse é um anteprojeto da CCJ que está pronto para ser pautado no plenário e deve ser aprovado nessa semana exclusiva de segurança pública. E qual que foi a vantagem? É um tema que não vai ter rejeição, Kiko. Não é um tema da direita, da esquerda. Não, isso é um tema importante para o Brasil. Sociedade. Ponto. É isso aí. E eu busco esse ponto de convergência. O senhor se considera um deputado de convergência, um deputado de... O que o senhor se considera? Derrite por derrite? Eu sou conservador, Kiko. Eu sou, sem dúvida alguma, admirador de várias figuras aí que fazem parte do conservadorismo brasileiro, mundial. Eu sou e fui aluno e serei sempre aluno do professor Olavo de Carvalho, admirador de Churchill, de Margaret Thatcher. Mas assim, a gente tem que ser inteligente dentro do parlamento, da sociedade. Para poder, assim, olha, eu defendo isso, meus valores e princípios são inegociáveis. Ceder, né? Não, mas eu tenho que encontrar pontos de convergência. Sim. Por exemplo, como eu falei para vocês, o teste do pezinho ampliado, do crime de induzimento, auxílio, instigação ao suicídio. É claro que a hora que eu pautar lá o meu relatório falando para acabar com a saída temporária, o pessoal do PT, do PSOL, eles vão ser contra. Mas eu sinto muito. Será? Pois é. Será que vai? Imagina. Olha, depois você conta pra gente. Eles vão falar de ressocialização, mas a cadeia... não tá ressocializando ninguém. E além disso, a principal função da cadeia é que o criminoso cumpra a pena. A ressocialização faz parte, mas não é o ponto principal. Mas eu sou conservador. Eu já discordo. Eu acho que teria que ter o trabalho, acima de tudo, antes da ressocialização, ela começa pelo trabalho. Mas eu falei isso hoje em uma outra entrevista. Por quê? A nossa Constituição cidadã, ela inviabiliza a questão do trabalho. Que para mim o criminoso, quando preso, ele deveria trabalhar para sustentar, para se autossustentar. E mais do que isso, Kiko, além de autossustentar, imagina um criminoso que aprende um ofício dentro da prisão. Quando ele sair, depois de 10, 15, 20 anos, ele não vai voltar a delinquir, ele já tem uma profissão. Ele vai para o mercado de trabalho. Então eu também defendo isso. Não, para mim, ainda tem uma outra questão. Por exemplo, o criminoso lá, ele matou um membro de uma família. Ele tem que trabalhar para ele até pagar uma pensão para aquela família que perdeu um ente querido. Concordo. Sabe? Agora, vou dizer, deputado, eu, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu sou totalmente a favor do seu projeto, mas, ao mesmo tempo, eu morro de medo porque a gente tem um crime organizado e, de repente, a nossa polícia não vai estar tão organizada para segurar, principalmente, esses detentos aí dentro dos presídios, porque vai ser uma rebelião atrás da outra. Eu creio que não. Acho que o sistema prisional hoje tem um controle muito maior do que tinha na época do que aconteceu, a grande rebelião em 2001, depois de 2006. E o importante foi que o governo federal,
E aqui o Ministério Público, na figura do Dr. Lincoln Gaquia, do GAECO, do MP aqui de São Paulo, eles transferiram as principais lideranças do PCC para os presídios federais. Isso foi um ponto muito importante. Melhorou muito, né, a qualidade. Melhorou muito o controle dos presos no sistema prisional. Mas eu fico feliz aí pela entrevista, acho que está caminhando para o final. Estamos acabando. Se fala assim, né? Meninas, um beijo para vocês. Adorei a participação, viu? Posso café? Pode café, querida, pode. Eu achei que eu tô achando até que você já virou Bolsonaro depois da presença do Derrite hoje. Usar com esse óculos vermelho. Eu também convenceu a Cida, viu? Eu acho que a gente faz perguntas, né? Mas as perguntas não tem que ser ofensivas. Claro. E realmente, quando eu comentei a questão, principalmente dessa saidinha, que vocês se lembram, já tinha me colocado que claro eu sou completamente... Com certeza. Como a Thaís falou, eu quero tomar um café com China, e eu gosto muito do China, e quero tomar um café, claro, com a Juliana Gonçalves, nossa administradora, aniversariando hoje. Muito bem, Cita. Obrigado, Thaís. Um beijo para você. Obrigado, beijo, até amanhã. Até amanhã. Muito bem. Deputado, obrigado pela visita. Volte sempre, a gente vai sempre aí entendendo um pouco de cada lado, vai montando esse quebra-cabeça, ouvindo ali, ouvindo aqui, ouve o conservador, ouve a esquerda, a direita, o centro, né? E vai fazendo o papel da imprensa de dar às pessoas a possibilidade de refletirem e conhecerem as pessoas que estão trabalhando para a nossa sociedade. Um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, Kiko, por espaço. Rosana, um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan.